Bom dia, bom dia, pessoal. Bom dia, bom dia. Como estamos? Estamos bem? Bom dia. Deixa eu dar uma ajeitada aqui. Pronto. Mais um pouquinho para cá. Bom dia. Hoje vamos falar conexão com antigos relacionamentos, né? Quando a gente ainda se vê preso de alguma forma, né? A pessoas que a gente ficou, a pessoas que a gente teve algum tipo de relacionamento, né? A gente vai explicar um pouquinho o porquê isso acontece e o que a gente pode fazer para resolver, né? E como que vocês estão? Vocês estão bem? Conseguiram descansar no fim de semana? Esse fim de semana eu fui passar lá na minha mãe. Ai, foi uma delícia. Ganhei panetone. É tão bom quando a gente vai visitar assim, né? Que aí a gente não faz nada, só descansa. A pessoa, nossa, o que você quer comer? Aí a gente se faz, né? A gente, eu não sei. Só que na nossa cabeça a gente, quero comer aquilo. Aí a gente se faz, nossa, eu acho que eu quero comer isso aqui. A pessoa vai e faz, uma delícia, né? Ainda ganhei panetone. Ai, eu adoro essa época do ano, adoro poder comer panetone. Ai, uma delícia. É uma delícia. Já comi aqui de café da manhã. Aí quando eu cheguei, Nado já tava boladão. Tipo, aonde que você tava que você me deixou aqui sozinho? E depois falam que gatos são super independentes, né? Então, pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho, né, sobre antigos relacionamentos. Por que eu ainda me sinto presa? Por que eu ainda me sinto preso a pessoas do meu passado? Hoje a gente vai falar mais especificamente, né, de ex. Porque teve uma live na semana passada que eu falei que a gente ia entrar em alguns assuntos, né? Pra gente poder ter uma conversa mais ampla, pra gente poder ampliar, né? Muitas coisas que acontecem nos bastidores, né? Que a gente não tem nem noção do que acontece. Então, eu vou falar um pouquinho pra vocês, né? Alguns dos pontos que podem prender a gente a antigos relacionamentos, né, a pessoas que a gente já se relacionou amorosamente no nosso passado, até mesmo aquelas que a gente nem chegou a ter um relacionamento, né? Tem pessoas, já teve um desapego que eu fiz, que a pessoa falou assim, nossa, Monara, eu fiquei com uma pessoa no carnaval, e foi há muitos anos atrás, e mesmo assim, eu ainda me sinto presa a essa pessoa. Eu não sei nome, eu não sei de onde essa pessoa é, mas volta e meia essa pessoa vem na minha mente. Então a primeira coisa pra gente saber se a gente tá assim, ainda conectado de alguma forma a algum ex, né, é a gente começar a perceber se a gente tem pensamentos recorrentes sobre a pessoa. Né? Tipo, nossa, como será que essa pessoa está? Será que essa pessoa ainda pensa em mim? Ou sabe aquele pensamento intruso? Você está fazendo algo e de repente essa pessoa vem na sua mente, aí você acha que tá tendo uma saudade, você, nossa, eu tô com tanta saudade dessa pessoa. É como se ela invadisse a sua mente, ou se não invade os seus sonhos, né? Nossa, parece que eu tô sonhando muito com esse ex, muito com essa ex aqui. E quando a gente vai olhar, né, a gente fica, nossa, será que eu ainda gosto? Porque esse é um questionamento que a gente se faz, porque a gente tem muito disso. Se tá na minha mente, então é meu, né? E nem sempre é assim. Né? Como a gente vem observando através de todas essas lives, a gente já vem o quê? Percebendo que a gente é um captador de energia. Então, às vezes eu entro no ambiente, aquele ambiente ele tá ali já impregnado com uma certa energia, o meu corpo e o meu campo ele vai captando, e o meu corpo vai me trazendo a informação de como que tá aquele ambiente. Então, às vezes, antes de entrar naquele ambiente, eu tava super feliz, né? Eu tava com a energia lá em cima, eu entrei no ambiente, eu encontrei uma pessoa, o meu campo fez a leitura e o meu corpo trouxe a informação pra mim. Aí, às vezes, vem pensamentos não tão interessantes, sentimentos estranhos, né? Porque o meu corpo ele trouxe a informação, mas por ele ter trago a informação não significa que eu estou daquela maneira. Só que a gente tem, né, e a gente foi aprendendo dessa forma. Se está dentro de mim, ou se o pensamento está ali dentro da minha cabeça, então é meu. Só que nem sempre é assim, tá?
quando a gente tem isso claro, a gente começa a perceber várias coisas que não são nossas e a gente vinha carregando. E isso, assim, abre muito a possibilidade da gente começar a trabalhar o espaço mental, porque aí você percebe que certos pensamentos não são seus, certas emoções não são suas e você começa a abrir espaço. Então, quando eu percebo que eu tô pensando muito num ex, tô sonhando, é uma forma da gente perceber que a gente ainda tá preso, tá? E o que faz a gente ficar preso a ex, né? E quando eu trago ex aqui, você pode levar para qualquer pessoa da sua vida, só que hoje a gente vai focar mais em ex, tá? Mas você pode focar em pessoas que de repente foram suas amigas, ou se não, algum tipo, né, de pessoa que teve um contato com você. E quando a gente fala, né, nossa, por que eu ainda me sinto preso a esse ex? Então aqui a gente vai falar alguns pontos, tá? Que eu percebo que aparecem bastante. Só que assim, tem pontos que a maioria das pessoas elas têm em comum, só que tem pontos que são muito particular da pessoa, tá? Então, por exemplo, assim, teve um desapego que eu fiz que a pessoa ela tinha um ponto muito particular. Na vida pessoal dela, ela se sentia totalmente invalidada. E a pessoa que ela queria se desapegar, de alguma forma, fazia ela se sentir validada. Então ela sentia que a partir do momento que ela fosse desapegar, que ela soltasse aquele sentimento que ela achava que ela tinha, ela ia perder a validação. Só que quando a gente foi trabalhando, ela percebeu que ela não precisava da validação do outro. Ela precisava da validação dela. E quando a gente trabalhou esse ponto dentro dela, o que aconteceu? Ela conseguiu desapegar. Percebe que esse é um ponto muito particular dela? Então a gente vai ter pontos em comuns, onde a gente vai olhar e vai falar, nossa, isso faz muito sentido. Só que a gente vai ter pontos que a gente vai olhar e vai falar, cara, isso não faz sentido nenhum. Porque às vezes o que te mantém apegado a um ex-relacionamento, né, é algo assim muito sutil e muito particular seu. Tá? Só deixando esse adendo aqui também, porque assim, a gente pode ter muita coisa em comum, muito ponto em comum, só que tem pontos que eles são bem particulares. E às vezes a gente trabalhou todos os pontos que a gente tem em comum, só que por a gente não ter trabalhado aquele ponto, né, que é mais um detalhe, a gente às vezes não consegue fazer totalmente a liberação. Deixa eu ver aqui. Ah, bom dia, estão me mandando bom dia aqui, bom dia a todos que estão entrando, né? Então vamos começar assim pelo básico, né? Que é a história. Quantas vezes a gente conhece uma pessoa e a forma que a gente conheceu, o jeito que a gente conheceu, pareceu de livro, pareceu de filme, pareceu aquela coisa assim, nossa, um espetáculo, parece que eu vivenciei ao conhecer aquela pessoa, parece que eu estava dentro de um filme, parece que eu estava dentro de uma novela, parece que eu estava dentro de um livro. Então a nossa história junto da pessoa nos prende bastante, tá? Porque quando a gente olha pra trás, às vezes você sente assim, cara, eu já me desapeguei da pessoa, mas parece que tem alguma coisa que ainda me prende. E às vezes é a história. Porque quando a gente olha para uma história, às vezes também dentro da sua história, né, você teve que abdicar de tanta coisa, você teve que abrir mão de tanta coisa que é como se fosse assim, nossa, eu nadei para morrer na praia. Como assim eu vou abrir mão dessa história? Se eu me sacrifiquei tanto por ela? Se eu tive que abrir mão de tanta coisa para vivenciar ela? Então começa a observar a história que você teve com a pessoa. Os patamares que você colocou essa história. Às vezes a gente vivenciou algo e a gente colocou aqui. A gente colocou a pessoa, a gente colocou a história aqui. Aí qualquer outra coisa que a gente vai vivenciar parece que nunca chega à altura. Parece que essa história vai ser a única que a gente pode vivenciar desse jeito. Então a história é algo que prende bastante. Às vezes a gente olha, poxa, a gente já tentou tantas vezes, né? Por que eu ainda não consigo soltar? Às vezes é a história. Então começa a observar quais são os elementos da história que você viveu com essa pessoa que ainda prende você. Né? Será que não foi algo que
Nossa, foi uma história impossível de amor, de se vivenciar, mas a gente conseguiu ultrapassar e é uma história maravilhosa, é uma história linda. Quando a gente fala soltar a história, não é apagar da nossa mente, mas é a gente perceber que foi uma história que a gente vivenciou e que a gente não precisa ficar preso a ela. Tem períodos da nossa vida, né, que são assim, períodos muito bons, muito legais. Mas se a gente ficar preso a eles, a gente nunca vai abrir espaço pra gente viver algo diferente, pra gente viver algo novo. Então, abrir mão da história é a gente falar pra gente assim, cara, isso aqui foi legal, isso aqui foi bonito, isso aqui foi intenso, mas agora eu me abro pra viver outras coisas, senão eu vou ficar só vivenciando isso aqui. E nem mais vivenciando no físico, porque já passou. Eu vou vivenciar no meu mental. Então, esse é um ponto básico que prende muita gente. Né? Geralmente, quando a pessoa fala assim, nossa, eu perdi o amor da minha vida, pode reparar, ela fica presa na história. Ela não fica presa à pessoa, ela fica presa na história. Às vezes ela nem lembra mais da pessoa. Ela lembra do que ela vivenciou dentro daquela história com aquela pessoa. Então, às vezes, é exatamente isso que eu percebo. A pessoa, ela já desapegou, só que ela ainda está presa em elementos da história. Uma coisa que a gente fica muito preso também é em como o outro fez a gente se sentir. Nossa, o outro me fez eu me sentir tão bem, tão validado, tão bonito. Nossa, o outro me olhava e ele me fazia me sentir visto. Quando isso acontece, percebe que tem muito mais a ver com a gente do que com o outro. Nossa, o outro me faz me sentir assim. Se o outro me faz me sentir visto, é porque em algum lugar eu não me sinto visto e olhado, seja por mim, seja por outras pessoas. Então, quando o outro me traz isso, eu me sinto nutrido. Eu me sinto bem. Aí eu associo tudo isso a ele. Então, às vezes, o que está prendendo a gente a um ex ou uma pessoa do nosso passado é justamente isso. Essas boas sensações que essa pessoa nos proporcionou. Porque a gente associou tudo a ela. Então, se antes ela me fazia me sentir validada e hoje ela não tá mais na minha vida e eu não trabalhei essa validação dentro de mim, o que acontece? Eu começo a me sentir invalidado de novo. Se eu sinto que aquela pessoa trouxe pra minha vida algo que eu nunca tive, eu vou me sentir nutrido. E essa nutrição me faz o quê? Cara, eu não posso me afastar. Porque eu nunca tive isso. Imagina você receber algo que você sempre quis, mas ninguém nunca te ofereceu. Aí chega uma pessoa e começa a te oferecer isso. O que vai acontecer? Você vai olhar e você vai falar, cara, eu quero ficar aqui, eu quero ficar perto, que eu quero receber isso aqui. Eu quero receber essa nutrição. Eu quero receber isso que eu nunca senti. Então eu quero ficar perto. E quando o relacionamento termina de alguma forma, a gente sente que falta algo. É como se, poxa, parece que depois dessa pessoa ficou um vazio. Claro que ficou um vazio. Ela estava te nutrindo de algo. Então, sempre perto dela vai parecer que você tem algo a mais. Vai parecer que você está mais completo. E às vezes são coisas simples. É validação, é a gente se sentir ouvido, é a gente se sentir reconhecido. E são coisas que quando a gente percebe, né, são coisas que a gente poderia estar se dando, mas a gente não se dá. Aí sempre vai parecer o quê? Ai, não, com o outro foi assim, coisa de outro mundo, porque ele me nutria, ele me trazia algo que eu não tinha. Tá? Então esse é um ponto que também pega, prende bastante. Quando a gente percebe isso, né, a gente fica, nossa, por que eu me sinto tão presa assim ao outro? Às vezes essa questão de nutrição, dele ter te trago algo, que às vezes você esperou durante muito tempo,
E que às vezes nem você se oferecia. Ou você se oferecia assim numa quantidade mínima. Tá? Então vamos recapitular. História, a história que a gente viveu com a pessoa e essa questão de nutrição, da gente se sentir nutrido por ela. Também tem um ponto que pega muito quando a gente se separa, né, que são os fios e laços energéticos. Aqui a gente já tá entrando numa parte mais energética, né? A gente tá saindo do mental e indo para a parte mais sutil, para a parte mais energética. Quando a gente tá dentro de um relacionamento, né, quando a gente começa a se relacionar com alguém, a gente cria um campo com essa pessoa. Então eu tenho o meu campo individual, a pessoa tem o campo individual dela e juntos a gente tem um campo do relacionamento. Tanto que quando a gente vai fazer uma harmonização, uma limpeza dentro da relação, uma harmonização, a gente trabalha no campo do relacionamento. A gente nunca vai trabalhar no campo individual. Por quê? Quebra de livre-arbítrio, tá? E é isso que a harmonização se diferencia, né, de amarração. O que é amarração? É como se eu pegasse o meu campo individual, pegasse o campo individual da pessoa e amarrasse aquilo ali. Né? E geralmente é sempre contra a vontade do outro. Quando a gente faz uma harmonização no campo da relação, vai acontecer o que é o melhor para os dois. Não só para quem, né? Tem pessoas que acham assim, ai não, eu contratei, então você tem que fazer o que quiser. Não, é para os dois. E até mesmo separação. Teve uma vez que uma pessoa falou assim, nossa, Manara, eu quero harmonizar aqui meu relacionamento, né? E acabou em separação. E ela falou, depois, né, ela veio me contar, ela falou, nossa, Manara, depois que a gente fez a harmonização, a gente percebeu, né, que o relacionamento não estava mais dando certo. E não foi algo dolorido, não foi algo assim que terminou em briga. A gente só reconheceu. Tanto que teve pessoas que falou, cara, melhorou. Então percebe que é pro bem maior. Tudo que é pro bem maior nunca vai passar a lei do livre-arbítrio. Tá? Só trazendo isso aqui pra vocês, porque tem pessoas que elas entram num desespero muito grande, né? Falando, nossa, eu quero essa pessoa, eu quero essa pessoa, eu amo demais essa pessoa. E elas acabam passando dos limites, né? Contratando alguns trabalhos, fazendo algumas coisas que lá na frente elas vêm se arrependendo. Né? Tem coisas que a gente faz que a gente acha que é por amor, mas é só apego e posse. Tá? Porque assim, quando a gente fala de amor, a gente sempre vai respeitar o livre-arbítrio do outro. A gente nunca vai falar, ai, cara, eu quero você da forma, né, que eu quero você agora e é assim. Não. Isso aí é posse e apego. Tá? E quando a gente começa a observar tudo isso, a gente vai percebendo, né? Por exemplo, assim, voltando, né, ao ponto de quando a gente tem o campo com a pessoa, a gente troca muita informação com aquele campo. Né? Eu tenho o meu campo individual, a pessoa tem o dela, e juntos, dentro de uma relação, a gente forma o nosso campo, que é o campo do relacionamento. Então, por exemplo, ali fica muita coisa. Fica coisas felizes dentro do campo, fica coisas tristes, né? E quando a gente fala de fios e laços energéticos, quando a gente termina a relação, o campo do relacionamento, com o tempo, ele vai se desfazendo. Alguns fios e laços que a gente tem com a pessoa vão se desfazendo, mas pode ter alguns que ficam, tá? Por algum motivo, seja por apego, ou seja pelo sentimento que ainda tem, seja pela história, seja pela questão que a gente trouxe, né, da nutrição, aqueles fios ainda se mantêm. Né? Porque imagina, relacionamento você vai estar dividindo a sua vida com a pessoa. Então a gente troca muita energia com ela. Né? A gente troca muita energia, muita informação com essa pessoa. Então quando a gente se separa, né, às vezes a gente assina ali o papel falando, ó, você vai pro seu canto, eu vou pro meu, a gente se divorciou, acabou, ou senão a gente termina ali, né? Energeticamente muita coisa vai se romper, mas algumas vão ficar. Às vezes você percebe, cara, eu tinha uma química sexual muito forte,
muito forte com essa pessoa. E eu percebo que é justamente esse fio, esse laço que ainda tá me prendendo a ela. Ou senão eu percebo que eu tinha muito sentimento pela pessoa e eu ainda tenho. E esse laço se mantém com ela. Ou senão parecia que a gente tinha muita conexão mental. Né? Tudo que eu pensava, essa pessoa falava, ou eu pensava em uma coisa, eu tava pensando em comer um doce, e à noite essa pessoa trouxe esse doce pra mim sem eu precisar dizer nada. Então a gente tinha uma conexão mental muito forte. E às vezes esses fios eles vão ficando, tá? E eles trazem a sensação de ainda estar conectado, ainda estar preso. Tanto fios de emoções positivas, tanto fios de emoções negativas. Às vezes a gente termina um relacionamento na raiva, no rancor, no ressentimento, no ódio. E esses fios também prendem, tá? Sensação de vingança, de querer se vingar. Quando eu falo isso, nem toda vingança, né, ela é assim, eu quero acabar com o outro, quero destruir o outro, tá? Nem toda vingança é assim. Tem vinganças que elas são mais voltadas ao ego. Como assim, Manara? É aquela vingança assim, nossa, o outro terminou comigo? Tá bom. Tá bom, mas em algum momento ele vai voltar querendo ficar comigo e eu vou ter o prazer de negar. Isso é um tipo de vingança que acaba prendendo a gente. Por quê? A gente sente que não pode soltar totalmente, que vai que o outro volte e eu não esteja mais nem aí. Então, esse fio de vingança é como se fizesse a gente se importar de alguma forma para caso o outro volte, a gente não ficar tão nem aí. Pra gente sentir aquele gostinho, tá? É uma coisa que é bem sutil, mas que prende bastante. Às vezes a gente fala assim, não, eu quero que mais que o outro siga a vida dele mesmo. Né? O nosso consciente, mas às vezes o nosso inconsciente tá assim, não, eu quero que o outro siga a vida dele, mas eu quero que ele volte pra ele ver como que eu tô. É uma forma da gente ainda segurar. Dependendo da forma que foi o término, né? Por exemplo, às vezes tem términos que a gente não espera. Pra gente tá tudo bem, tá tudo bom. A pessoa, não quero mais. Né? São coisas assim que a gente não tá esperando. Términos que pegam a gente desprevenido ou términos muito traumáticos, tá? Podem fazer a gente ainda ficar preso à história e à pessoa. Tá? Às vezes a gente até se desapegou da história, mas a gente não se desapegou do término, a forma que foi. Né? Às vezes foi por traição, às vezes o outro mentiu. Então tudo isso pega muita gente, prende muita gente. Tá fazendo sentido pra vocês? Porque esses aqui são pontos assim que eu vejo que são mais em comum, né? Que cada um acaba carregando um pouco, tá? E eu faço desapego já. Acho que foi um dos primeiros atendimentos assim que eu comecei a atender. Né? Eu lembro que na época do meu primeiro desapego, né, assim, na hora que eu fui fazer, nossa, eu comecei a tremer, eu comecei a gaguejar, meu Deus do céu. Né? E a pessoa, eu tipo assim, nossa, será que tá fazendo sentido pra pessoa, né? Que depois que você pega a prática, naturalmente você vai se guiando ali, né, pelo que a intuição tá trazendo, pelo que a pessoa tá falando, né, e a gente fica tipo, meu Deus do céu, eu tava tipo, meu Deus do céu, será que tá fazendo algum sentido? Né, e depois que a sessão terminou, a moça, ela falou, nossa, parece que eu desprendi totalmente. Né, eu falei, uhul, amém, Senhor. Né, então quando a gente olha pra isso, percebe que são várias coisas. Né? Às vezes a gente acha assim, não, é só eu assinar um papel, ou é só eu falar que não quero mais, que acabou. Às vezes, realmente, acaba ali. Só que às vezes não. Tem coisas que são um pouco mais complexas. Por exemplo, nossa, Manara, eu me sinto apegada a alguém que eu só fiquei uma vez. Eu não tive uma história com ela, a gente não conversou muito. Tá, percebe. O que te fez se apegar a essa pessoa? Foi a parte sexual? Às vezes você vai perceber, cara, eu tive uma química com essa pessoa que foi algo extraordinário pra mim. Então eu me prendi. Eu ainda tenho um fio assim com ela.
Ou se não, foi o mental. Eu conversei com essa pessoa antes e o mental dela, assim, a nossa conversa foi incrível. Então ainda tô presa no mental. Ou se não, né, quando a gente fica com alguém, ainda mais na parte sexual, a gente troca sim energia, tá? Por exemplo, assim, as pessoas elas ficam muito, só no sexual que a gente troca energia. Não, a gente tá sempre trocando energia. Eu aqui tô trocando energia com vocês, vocês estão trocando energia comigo, né? Quando a gente vai ouvir uma música, a gente tá trocando energia, quando a gente entra no ônibus, a gente tá trocando energia. Isso acontece o tempo todo. Só que a troca em determinadas situações é muito mais intensa, tá? Então, assim, a troca de energia no ato sexual é muito mais intensa do que eu trocar energia ali conversando com a pessoa, tá? Então, às vezes, essa troca é como se fragmentos e pedaços meu ficassem no campo da pessoa e fragmentos e pedaços do campo dela ficassem no meu. Então, com isso, é como se eu ainda me sentisse presa à pessoa, por mais que eu só tenha ficado com ela uma vez. Tá? Então, às vezes é isso, é como se a gente não trouxesse de volta os nossos fragmentos. E isso também de fragmento acontece com tudo. Às vezes a gente morou num lugar que a gente fica, caramba, cara, parece que eu ainda tô muito presa a esse lugar. Mesma coisa, história. Às vezes eu tenho tanta história legal, bacana naquele lugar, que a história me prende. Ou senão tem tanta energia minha naquele lugar, que parece que aquele lugar me chama e eu não consigo esquecer. Então percebe que pode ser, isso que a gente está conversando pode ser com qualquer coisa. Pode ser em lugares que a gente já foi. Pode ser com antigos relacionamentos. Pode até mesmo ser com trabalho. Quantas pessoas depois que elas saem de um trabalho, né, às vezes foi um término, ela saiu de uma forma mais traumática da empresa, né, ou senão ela gostava muito da empresa e ela, nossa, parece que depois que eu saí daquela empresa eu nunca mais consegui um trabalho tão legal quanto aquele, né, porque é história. Às vezes a pessoa ela se prometeu que ela daria tudo por aquele trabalho. E entrando no tópico de promessas, né? Promessas são algo muito sutil, né? Nem sempre a gente acredita que está prometendo algo. Só que assim, tem coisas que a gente tem que entender que mesmo que a gente não fale, é como se a gente estivesse entrelaçando ou prendendo a nossa energia ali. Tá? Por quê? A energia ela não precisa que a gente fale. Às vezes o seu pensamento ele tá alinhado ali, você vai pensar numa coisa, mas a energia ela tá tão intensa, junta com o pensamento, pronto, uma promessa se fez. Promessas, juramentos, aquele negócio, nossa, eu vou te amar pela eternidade, você é a única pessoa que eu vou querer na minha vida e eu nunca, nunca, nunca ficaria com qualquer outra. Claro que quando a gente olha assim, né, quando a gente tá apaixonado, é tudo que a gente quer ouvir, né? Pelo amor de Deus, fala isso pra mim 1000 vezes. Né? Só que quando a gente percebe, o problema não é a gente falar, mas é a energia que tá por trás. Às vezes a gente fala isso, ou a gente pensa isso, só que a energia que tá por trás é uma energia tão forte, que é como se eu fizesse um acordo com essa pessoa. Aí quando a gente termina, eu fico, cara, parece que eu não consigo arrumar mais ninguém. Mas qual que foi o meu acordo com o outro? Dele ser a única pessoa que eu vou ficar. Ser a única pessoa que eu vou amar. Né? Juras assim, não, mesmo em outra vida a gente vai se encontrar e vai se amar. Dependendo do sentimento e da intensidade, é esse laço, é esse fio que você faz. Ou, né, trazendo em outras palavras, é essa algema. Que às vezes você percebe que você já não quer mais ficar com o outro. Não quer ficar nem nessa vida, quem dirá na próxima. Você fala, gente, eu já não quero essa pessoa nessa vida. Na próxima, então, Senhor do céu, cancela. Então, quando a gente começa a olhar pra isso, né, quantas promessas a gente fez? Quantas juras de amor a gente já fez? Numa intensidade, num sentimento muito alto, que ainda tá prendendo a gente.
Percebe que tem coisas que são mais detalhes e tem coisas assim que são mais, digamos que, isso aqui tá mais na cara. E tem coisas que são um pouco mais detalhadas. É exatamente assim. Quando a gente começa a observar, né, quando a gente começa realmente a olhar para o contexto, a gente percebe, cara, às vezes eu nem gosto da pessoa. Eu achava que gostava, eu achava que amava ainda, mas eu não gosto. Né? Às vezes é um fio, é um laço, eu ainda tô ali com a história na cabeça. Aí quando a gente vai soltando essas cordinhas, a gente olha e a gente, caramba, por que eu não soltei isso antes? Por que eu não liberei isso antes? Por que eu ainda estava segurando? Né? E o que a gente pode fazer para trabalhar isso? Né, Monara, meu Deus do céu, tem vários pontos, Senhor. O que eu posso fazer? Né? Você pega aquilo que você quer desapegar, seja um ex, né, seja um antigo trabalho, seja também um objeto que você teve e perdeu de alguma forma e isso ainda te agonia, porque você fica o tempo todo pensando, né? Sim, a gente pode ter um certo tipo de apego a isso também, né? Ou se não, a um lugar. Percebe? Tudo isso pode ser trabalhado. Os conceitos que a gente trouxe aqui, né, são conceitos assim que quando a gente olha, engloba tudo. Né? Engloba tudo. Você vai fechar os olhos, né? Quem puder fazer, fecha os seus olhos e traz. O que você quer desapegar? Qual é a pessoa? Se é uma pessoa, se é um lugar. Se for lugar, objeto ou antigos trabalhos, percebe quais fios que saem de você, que te prendem a esse local, a esse objeto. Percebe se é um fio que sai da sua cabeça, do seu coração, ou que saem de outras partes que não são do seu corpo, mas do seu campo. Se for uma pessoa, percebe quais fios te conectam a ela. São os fios mentais, emocionais, fio que sai do seu coração para o coração da pessoa. São fios sexuais. Ou tem fios que você percebe que não estão no seu corpo, mas estão no campo. Percebe esses fios e fala para ela. Ou fala para esse local. Eu sou eu, você é você. Eu sou eu, você é você. Eu sou eu, você é você. E percebe como o seu campo vai se criando a partir dessas palavras. Como se a pessoa estivesse entrando no próprio campo dela e você estivesse entrando no seu próprio campo. E agora você vai falar, eu pego o que é meu e devolvo o que é seu. Eu pego o que é meu e devolvo o que é seu. E deixa que toda a energia, todos os pedaços, fragmentos, tudo aquilo que você tenha deixado com ela, tudo aquilo que você tenha dado a ela, tudo aquilo que você tenha presenteado a ela, com partes e pedaços do seu ser, volte para você limpo, purificado e banhado em amor incondicional. E deixa que todo pedaço, fragmento, coisas que ela tenha te dado, presenteado energeticamente, que ainda estejam no seu campo, que ainda estejam em você, ou em algum dos seus chakras, volte para ela limpo, purificado e banhado em amor incondicional. E percebe se vem resistência, percebe o que vem para você. Se você consegue fazer isso, se não. E você ainda pode perguntar: esse fio que apareceu para mim, ele tá ligado à história? A história que eu tive com essa pessoa? Ele tá ligado às minhas emoções com essa pessoa?
Você pode perguntar para o seu corpo se os fios que estão no campo, ao que eles ligam. Se é as juras, as promessas, ou se ainda tem algo além disso. Só percebe e vai trazendo essas informações. E quando você estiver pronto, pode ir retornando, voltando. Analisa essas informações. Né? Nossa, eu percebi que muita coisa voltou, muita coisa ainda ficou. Algumas coisas foram trabalhadas, outras não. O que não foi trabalhado, às vezes você vai precisar olhar com mais calma para isso. Tá? O que eu indico? Vocês fazerem esses exercícios, né? Trazer a pessoa, perceber, nossa, tem algum fio me ligando a ela, nossa, tem, né? E investigar. Nossa, esse fio aqui tá saindo do mental. Verdade, ele tá me ligando ao quê? Aí às vezes você vai perceber, cara, tá me ligando à história. Não é nem a pessoa em si, mas a história. Esse fio emocional aqui parece que ainda tem muito sentimento e não é um sentimento bom. É uma raiva, é um rancor, é um remorso, tá? Façam essa análise. Vocês também podem, né? É bem interessante também fazer o Ho'oponopono para a história que você vivenciou ao lado dessa pessoa, né? Os itens que vocês forem identificando, vocês podem ir fazendo para poder limpar. Nossa, eu identifiquei aqui que eu fiz uma promessa a essa pessoa de nunca, não importa o que aconteça, nunca sair do lado dela. E se eu quebrar essa promessa, parece que eu vou ficar em dívida. Então parece que eu preciso ficar presa mentalmente a ela, que é uma forma de honrar a minha promessa. Aí você faz todos os lugares que eu prometi que nunca sairia do seu lado. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Todos os lugares que eu me sinto culpada por quebrar essa promessa ou por achar que eu tenho alguma obrigação de cumprir ela até o final. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Tá? Que aí você vai estar fazendo o quê? Você vai estar limpando. Tá bom? Façam e percebam como vocês vão se sentir. É preciso fazer. Tem coisas que a gente fala assim, ai não, o tempo vai limpar. O tempo limpa muita coisa, resolve muita coisa, sim. Só que tem coisas que não adianta a gente colocar na mão do tempo, que só a gente fazendo é que vai resolver, tá? Quem quiser um atendimento mais detalhado para trabalhar os detalhes, né? Eu trabalho com atendimento do desapego energético, tá bom? Quem quiser saber mais como que funciona, né, como que é os valores, é só me chamar ou no direct ou no WhatsApp através do link da bio, tá? O desapego energético, né, ou esse exercício aqui que eu passei pra vocês, façam assim com tudo que vocês se sentem presos. Façam com antigos lugares que vocês trabalharam, façam, né, com assim lugares que vocês moraram, pessoas que vocês conheceram, mas que vocês sentem que, cara, parece que eu fico pensando nessa pessoa toda hora e não tem um motivo aparente. Tá? Façam que vocês vão perceber a diferença, principalmente na energia de vocês, tá? Na energia, naquele negócio assim, cara, parece que a minha energia voltou mais pra mim e parece que eu não tô mais carregando um monte de gente no meu campo. Tá bom? Gratidão, pessoal, gratidão, tá? Quem tiver também alguma dúvida, né, relacionada ao tema, manda no direct, tá bom? Que assim que eu puder eu respondo. Um ótimo dia a todos nós, um dia abençoado e que essa live tenha sido de contribuição para que vocês entendam, né, que algumas coisas não são só assim acasos, que nossa, eu tô pensando nessa pessoa, então eu ainda amo essa pessoa, ainda quero essa pessoa. Não, né? Às vezes são coisas ali que aconteceram, que ainda estão no energético, que estão influenciando. Tá bom? Um grande abraço e um beijão a todos. Tchau, tchau.